Olá, sejam bem-vindos ao Café Literário no Liceu. Hoje vamos discutir a obra literária Vidas Secas, de Graciliano Ramos, uma obra que ultrapassa a literatura e se torna um instrumento da leitura da realidade brasileira. A literatura tem um papel formador, ela amplia repertório, constrói senso crítico e desenvolve a capacidade de interpretar o mundo para além do óbvio. No Liceu Educar, nosso objetivo é sempre formar os alunos que consigam ler o texto e o contexto, compreendendo relações sociais, ambientais e históricas. E é exatamente isso que vamos fazer hoje com um olhar multidisciplinar. Estamos aqui hoje com a professora Bia, com o professor Bruno, com a professora Mayara, com a professora Thalita e eu, professor Fabiano, professor de Geografia e coordenador do Liceu Educar. Professora Mayara, quem são os personagens centrais e o que eles simbolizam em Vidas Secas? Bom, nessa obra, Vidas Secas, nós temos como personagens principais o Fabiano, assim a Vitória e 2 filhos. Só que esses 2 filhos, eles não são nomeados. Eles são conhecidos como o menino mais velho e o menino mais novo. E isso já dá uma dica para o leitor como eles são invisíveis e como eles são esquecidos pela sociedade. Também nós temos a Baleia, que é a cachorrinha da família. E ela é muito interessante, porque em vários momentos da narrativa, ela pensa, ela sonha e ela tem expectativas. Então, às vezes, ela tem mais características humanas do que os próprios personagens dessa obra. Mas, de um modo geral, nós podemos perceber que esses personagens, eles são muito desprezados pela sociedade e eles são invisíveis, o que mostra, né, que a pobreza acaba deixando eles nas margens da sociedade. Muito bem, professora. Como a forma do texto contribui para isso? Então, o Graciliano Ramos, ele tem um estilo de escrita que nós podemos conhecer pelo nome de mimetismo. É como se ele tentasse imitar o ambiente por meio das palavras. Por isso que quando a gente pega essa obra, a gente percebe que as palavras elas são frias, elas são secas. O Graciliano Ramos, ele tem um estilo de escrita diferente, que é conhecido como mimetismo. Então ele tenta imitar o meio. Ele usa algumas palavras ali frias, palavras secas, o que passa a sensação para o leitor que assim como os personagens estão sofrendo com a seca, as palavras também estão. Por isso o nome do livro Vidas Secas. Também é importante destacar que a obra ela não segue uma ordem linear, é como se fossem episódios soltos. E isso reforça mais uma vez a estagnação, porque nada muda na vida desses personagens, é apenas um ciclo de sobrevivência. E já dando um spoiler sobre o final da obra, não temos um final feliz, porque a gente percebe o tanto que é difícil uma família de retirantes e assim, né, esses personagens, eles saírem desse quadro de uma pobreza estrutural. Vidas Secas nos entrega um vasto repertório. A gente consegue falar de dignidade, de justiça, exploração do ser humano, a vida dos retirantes e o cenário em que eles estão envolvidos, e o descaso social, que eu acho que é a chave principal de todo o livro, né? Vidas Secas é um repertório muito forte porque ele serve para vários temas sociais. E quando a gente pensa em vestibular, quando a gente pensa em redação, Enem principalmente, a gente sabe que os temas que obviamente são abordados são questões sociais do nosso país. E ele é muito forte também porque não fica parecendo aquele repertório decorado, sabe? Ele encaixa naturalmente e perfeitamente com vários contextos sociais e humanos. E por falar nisso, quer mais dica para fugir do óbvio? Porque você sabe, né? Sair do senso comum, sair do óbvio, é uma das coisas que mais chama atenção quando o assunto é redação. Sabe a Baleia? A personagem, uma das personagens principais, se não a personagem principal que a professora Mayara citou? Então, ela pode virar repertório sobre a desumanização. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A Baleia, muitas vezes, demonstra mais sensibilidades que os próprios personagens, que a própria família em si, que os próprios pais, que os próprios filhos. E justamente porque eles são endurecidos ali pela miséria, pelas condições precárias em que eles vivem. Viu só? É possível fugir daquilo que todo mundo comenta, fugir um pouquinho ali do senso comum. O importante, o segredo, é você conectar bem as suas ideias. Muita gente acha que o repertório em si, ele só vai servir se a gente utilizar palavras mirabolantes, se a gente fazer citações impecáveis. E não,
O segredo é fazer um repertório forte, aquele que conversa com o tema, que você consegue conectar as suas ideias e que, obviamente, ali te ajuda a argumentar de alguma maneira, fugindo daquilo que todo mundo vai escrever, fugindo do óbvio. E fique tranquilo, pois o nosso queridinho Graciliano Ramos, o autor desse clássico livro, nos ajuda muito nessa questão, já que a obra dele nasce do social e da crítica. Muito obrigado, professora Bia. Depois a gente passar por redação e por literatura com a professora Maiara e com a professora Bia. Agora o professor Bruno de História. Vamos lá, Bruno. Qual o contexto histórico da obra? Então, essa obra está dentro da década de 30, né? A sua primeira publicação ela foi em 1938, momento esse em que o Brasil está vivendo pelo Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, assim, nós temos algumas mudanças políticas e sociais acontecendo. Por exemplo, no campo da política, a gente pode citar o voto secreto, a gente pode citar a introdução do voto feminino. No campo social, a gente pode colocar também a introdução das leis trabalhistas. Então, na parte política e social, muita coisa está rolando aí. Também a gente pode pensar no campo da economia. Algumas capitais brasileiras vêm passando, né, por um grau de industrialização extremamente significativo, porém, na parte do Nordeste, o sertão nordestino, tem sido negligenciado. A gente vê aí muito caso, né, com as políticas públicas, ou a falta dessas políticas públicas, né, e isso vem aumentando cada vez mais a segregação racial, a exclusão social, a situação de miséria e a pobreza. Então, a gente acaba percebendo que, em busca de uma qualidade de vida melhor, essa família sai daquele meio, né, de perigo, de instabilidade, e vai buscar uma qualidade de vida melhor na cidade. Professor, então a gente pode falar de exclusão social estruturada? Sim, com certeza, né? A gente pode perceber o seguinte na leitura da obra, que essa exclusão social estruturada, ela não está relacionada apenas com a seca, mas ela também está relacionada com a questão da concentração de terras, falta de políticas públicas, e também um outro ponto relevante na obra que a gente encontra é como a educação ela poderia ajudar essa família também. Por exemplo, as crianças não tendo acesso à educação, elas não têm o conhecimento dos seus direitos e, por conta disso, não lutam pelos seus direitos. Então, a gente percebe uma estrutura presente dessa exclusão social em decorrência da falta de estudo, em decorrência da concentração de terras, o abandono do sertão, a exploração do trabalhador rural, né? Então, todos esses elementos carregam essa estrutura. Então, assim, isso reflete diretamente dentro do espaço geográfico como um todo, né? Exatamente. Aí cai dentro da geografia, sua área, né? Que aí agora eu faço a pergunta para você. Eu quero saber, Fabiano, qual que é o papel, né, do espaço geográfico dentro dessa obra? Ele não funciona apenas como um cenário, né? Ele é o elemento central da narrativa. Acaba se tornando até um personagem, né? Então, o sertão nordestino, traduzido ali por Graciliano Ramos, é marcado pela seca, pela escassez, né, de recursos, pelo isolamento social como um todo, e a paisagem árida influencia as relações humanas, né, intensifica a pobreza, evidencia a desigualdade social, mostrando como o ambiente pode limitar todas as oportunidades e desumanizar o indivíduo, como a própria Maiara acabou colocando, né? Assim, o sertão em Vidas Secas é quase um personagem, como eu acabei de falar, porque ele oprime, né, ele condiciona, e ele simboliza a luta constante dos personagens pela sobrevivência. Muito bem, perfeito. Mas isso ainda é atual, Fabiano? Sim, totalmente atual, professora Thalita. Porque isso ainda está muito presente no sertão nordestino como um todo, né? Como o professor Bruno falou, é estrutural de anos, né? Então, o sertão como um todo, ele vem há anos sendo negligenciado, e isso tem condicionado muito as condições socioeconômicas, né? E muitos brasileiros como um todo. Então, o abandono o solo, o calor, são condições extremas que marcam o dia a dia, a vida, a rotina, né? E inclusive ainda fazendo com que muitos abandonem a região e partem, na verdade, para outras partes do Brasil e até outros cantos do mundo. Galera, como o papo tá legal, né? Vamos aqui então a um pão de queijo? Agora, para passar mais uns minutinhos até a gente continuar. Bom, professor Fabiano, e tudo isso tem a ver com a química, né? Então agora é com você, Thalita. Vamos lá então.
Professora, então como vidas secas pode aparecer em química? Bom, no livro, a química ela aparece tanto mostrando como a seca ela afeta as plantas, os solos e também a vida dos personagens, né? Quando a gente fala aí do solo, a gente fala principalmente da falta de macronutrientes, tanto sódio, potássio e o nitrogênio, que são essenciais para o desenvolvimento e para o crescimento das plantas, tá? Além disso, sem água, a gente não tem vida, né? Então, exatamente é isso que o título do livro ele traz, né? Vidas secas. Não é somente o clima e a situação que eles estão vivendo, né? Mas sim também o corpo humano dos personagens como fonte, porque assim, quando você não tem água, você afeta ali os processos metabólicos, né? Você diminui a solubilidade, porque a gente fala que a água é um solvente universal. Então, na falta da água, a gente diminui os processos de solução de sais, dos processos bioquímicos ali que acontecem dentro do corpo humano. E quando a gente olha, né, o ambiente que eles estão vivendo, a gente vê que não tem nutrientes fundamentais para o crescimento das plantas, como eu havia dito. Consequentemente, eles têm uma falta de alimentação, uma falta de comida ali. E aí, quando a gente fala do corpo humano com falta de alimento, tem todo o processo, né, de metabolismo humano sendo afetado. Além disso, sem a água, os sais minerais e os minerais, eles não conseguem se dissolver ali no solo, tá? Então, quando as plantas elas não conseguem absorver, né, esses sais e esses minerais, isso acarreta também a falta de alimento para a família do Fabiano, né, o que acarreta em uma miséria ainda maior para os personagens do livro, tá? Além disso, a gente também consegue relacionar com o corpo humano. Quando há falta de alimento, o organismo ele começa a consumir os próprios músculos. Por isso que a gente vê os personagens, né, sendo descritos aí como sendo magros, raquéticos e muito... a miséria mesmo, né? Ela é relatada, inclusive, na feição. A miséria traduzida no corpo, né? Isso, humano. exatamente. A miséria traduzida no corpo humano. Para ficar um pouquinho mais legal, professora, podemos fazer uma conexão, tabela periódica e vidas secas? Então, a gente pode pensar principalmente nos macronutrientes dos solos, né? Então, quando a gente pensa aí nos ciclos biogeoquímicos, a gente tem o ciclo do nitrogênio e a gente pode pensar nas bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Então, esses macronutrientes que eu havia citado, por exemplo, o nitrogênio, o potássio e o sódio, eles são essenciais para o crescimento de plantas e dos alimentos. Então, quando a gente pensa numa falta de água no solo, a gente não tem a solubilização desses minerais e a gente não consegue carregar esses minerais para a planta, tá? E aí a gente pensa em um processo que a gente não tem, né, uma miséria realmente ali do solo, onde a gente não tem comida o suficiente e aí a gente começa a ter esse processo de catabolismo e autofagia do corpo humano, né? E a gente consegue ver muito bem esse processo relatado aí no livro. Entendi, professora. Podemos relacionar isso com o conteúdo a ser cobrado em vestibular, por exemplo? Com certeza. A gente pode pensar até numa parte bioquímica que vai misturar aí a biologia com a química, né? Principalmente nos processos bioquímicos, né? Que é o que eu falei, o processo de fixação de nitrogênio no solo. A gente pode pensar na acidez e na basicidade do solo, né? Porque a gente não tem esse processo de troca iônica acontecendo de forma efetiva. Então, a gente tem ali uma mudança do pH do solo e afeta, então, a produção desses alimentos, né? A parte da solubilidade em água, então, dos compostos que são presentes, até no nosso, do organismo, né, dos personagens, a falta de água ali mostra a degradação, a miséria do corpo humano ali, puxando um pouquinho para geopolítica ali, a gente consegue falar também da desertificação e dos impactos ambientais que acontecem, né? E aí esse livro ele mostra como a seca ele afeta não só o ambiente, mas como as pessoas também. Sim, isso até explica, né, porque o solo, o espaço, o meio, não consegue sustentar a família, não consegue sustentar, na verdade, o meio ao qual aquela sociedade, aquele grupo social se estabeleceu de alguma forma. Né? Muito bem, professora. Bom,
A obra é extremamente versátil, ela pode ser usada como tema ali a desigualdade social, que a gente falou bastante sobre isso, né? A insegurança alimentar, que eu acho que tem tudo a ver com a relação também com geografia, história, a migração, que eles precisaram sair, eles saíam de um lugar para o outro para procurar realmente um local seguro, procurando um abrigo, alimento, a exclusão social. E um dos destaques seria ali a desumanização. Certo, assim, a obra é tão versátil, né, professor, que nós estamos aqui em História, Geografia, Química, Literatura e Redação, e a gente já falou várias coisas, no caso que todas elas encaixam muito bem a obra, né? E agora, assim, para a gente reestruturar, como, na verdade, a gente pode estruturar tudo isso dentro de uma redação? Bom, pensando em redação, acho que foca nos 4 parágrafos, né, que a gente tem ali. O primeiro, introdução, sempre o início do meu tema, então é o momento em que você vai introduzir aquele tema, eu sempre costumo falar para os meus alunos, citar o tema realmente ali na introdução. Depois, 2 parágrafos de desenvolvimento, aquele que a gente mais, a maneira como a gente mais utiliza, né? Aqui é o momento, então, de você colocar tudo aquilo que a gente falou, todos os repertórios, todos os meios ali que nós falamos, sobre a desigualdade social, enfim, utilizar realmente tudo de repertório que vocês têm, obviamente, colocando ali, organizando os parágrafos, organizando as ideias, de uma maneira clara, tá? Não vai inventar palavras que não tem nada a ver, que você nem sabe o sentido dela, porque o corretor já vai se ligar e falar, tá criando coisa aqui, não tem nada a ver. E para finalizar ali um parágrafo de conclusão, com uma boa proposta de intervenção, onde você pode citar ali o governo, o Estado, de uma maneira ali crítica, não tomando muito cuidado para não ferir os direitos humanos, né? Isso é muito importante de ressaltar. E mostrando ali sempre a permanência dos problemas que se perpetuam aí até os dias de hoje. Muito obrigado, professora Bia. Fazendo agora um jogo bem rápido, tá? Uma discussão integrada. Por que Vidas Secas ainda é atual, professora Mayara? Então, Vidas Secas ele é um livro muito atual, porque hoje em dia o Fabiano são os trabalhadores que muitas vezes eles são silenciados por um sistema que eles não conhecem e muitas vezes também eles não conhecem os seus direitos. Professor Bruno? Bom, o livro é atual ainda porque ele ainda revela, né, problemas estruturais que, se a gente for parar para pensar, são históricos e até hoje estão presentes. E para você, Fabiano? O espaço ainda produz muitas desigualdades, né, professor? O Brasil é um gigante, na verdade, ainda adormecido, e o Nordeste, a região de Vidas Secas, ainda apresenta fatores conjunturais e fatores estruturais, históricos, geográficos impactantes em cada um daqueles que vivem especialmente no sertão nordestino, na região do semiárido. Perfeito. E para você, professora Thalita? Bom, principalmente quando a gente pensa aí, né, no meio bioquímico, fisicoquímico, ele continua condicionando a vida, principalmente em regiões vulneráveis, como é no caso da região das Vidas Secas. Muito bem, professora. E para você, Bia, em redação? Bom, Vidas Secas é um livro extremamente atual, porque ainda é um repertório muito válido e muito potente, principalmente quando pensamos ali no sentimento, na emoção que esse livro traz, independente do ano em que ele foi criado, né, escrito, ele traz ali uma bagagem emocional muito grande. Quem ainda não leu, quem ainda não se emocionou com essa história, eu acho que todos nós ali indicamos a leitura. Graciliano Ramos mostra, na verdade, muito que compreender o Brasil exige múltiplos olhares, né? E isso que buscamos aqui no Liceu sempre, né? Formar alunos capazes de interpretar, conectar, transformar a realidade, contextualizar tudo aquilo que de alguma forma é proposto, né? Então, assim, temos sempre aqui o diferencial pedagógico da multidisciplinaridade, o que nós estamos vendo aqui nesse momento, integração, ciências humanas, natureza, né? Aplicação direta em tudo aquilo que eles vão usar na vida ou nos vestibulares. Então, por hoje é só, ficamos por aqui e até o próximo Café Literário. Tchau!